Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje unidos na fé, nós rezamos aí dia 30 de janeiro, nesse sábado, penúltimo dia do mês de janeiro. E o Evangelho vem de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois assim tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Ralph Waldo Emerson, alguém que nasceu em 1803 e morreu em 1882, dizia: a glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. Esse fato de alguém acreditar e confiar em você é uma conquista que dá muito trabalho, mas é muito bonito. Eu sou muito preocupado como pároco de não perder a confiança das pessoas. Eu sou muito preocupado em me comportar e agir com responsabilidade diante de tudo aquilo que me é confiado. E até hoje, com a graça de Deus, eu sempre correspondi àquilo que me é confiado. A gente só sai quando eu acho que há injustiça, há desonestidade ou há falta de consideração da parte dos superiores. Aí não, a gente tem uma honra. E eu aprendi com meu avô, quando eu era pequeno, a única coisa que você tem na vida é o seu nome, a sua honra. Isso eu trago dentro do meu coração desde quando, e a sua palavra também. Meu avô me ensinou essas coisas, por isso eu dou muito valor à minha honra, dou muito valor às palavras e dou muito valor ao meu nome, E luto muito para que esse nome continue sendo de confiança. Esse nome possa gerar credibilidade aonde eu estou. Por mais que às vezes a gente tenha que desagradar alguns que querem se aproveitar da igreja, se aproveitar do mundo, ou quando a gente vê que alguém está se aproveitando do Evangelho, está se aproveitando do ensinamento de Jesus, para ter benefício próprio, para ter conforto, para ter uma zona confortável, ou para se tornar mais importante que Deus, né? O mundo da mídia hoje faz com que alguns religiosos sejam mais importantes do que Deus e encontram seguidores para isso, né? Encontram seguidores que adoram mais a pessoa do que necessariamente o ensinamento da palavra de Deus, que dá muito mais atenção a certas figuras famosas e religiosas do que necessariamente ao Evangelho de Jesus Cristo. O que nós temos para alimentar a nossa fé hoje? Na busca em que Jesus possa confiar na gente, que Jesus possa acreditar na gente, que Jesus possa olhar e confiar em cada um de nós. Nós temos aí esse trecho que nos é apresentado aí pelo nosso querido Marcos. Jesus pede para que haja uma mudança, que haja um deslocamento, pede para que
os discípulos, vá para outra margem. Fazer mudança, ir para outra margem, e a gente pensa, o que vai acontecer nessa outra margem? Jesus vai estar mandando eles para território pagão, para território mais difícil. Até porque Jesus está com os discípulos num momento de multidão, ali começa a fazer sucesso, começa a ter boas explicações, tem muita gente circulando Jesus, e a zona está ficando boa, mas chega um momento a gente tem que dizer para a multidão, olha, vocês já aprenderam, segue o caminho de vocês. Esse fato da gente sair às vezes da multidão é uma coisa do Evangelho que ninguém nunca pensou muito bem, não. Às vezes a gente tem que sair da multidão. Acho que é por isso que a gente está criando uma sala de atendimento ali, um confessionário, para a gente às vezes não dar atenção só à multidão, porque é muito bom, gente. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é celebrar em santuários. Eu amava celebrar em Trindade e amava celebrar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida é um caso de amor muito pessoal, é uma questão muito da minha fé. Trindade passou, já não é mais não, perdi o encanto. Mas Aparecida do Norte, a Nossa Senhora Aparecida ainda é algo ainda que movimenta muito a minha fé, movimenta muito a minha espiritualidade, movimenta muito a religião minha, não pela multidão, mas pela espiritualidade que ali se encontra. Mas trocando de assunto, nós temos esse Jesus que nos pede para ir para outra margem, abandonar uma certa zona de conforto, de segurança, despede uma multidão. Às vezes a gente tem que despedir a multidão e dizer, olha, vocês já aprenderam, vocês já sabem, agora vocês se organizem, para a gente não viver nessa dependência de multidão. Existem padres que se não tiver muita gente para celebrar, eles não celebram. E se celebra, reclama. Foi pouquinha gente. A gente sempre escuta isso, né? A reclamação porque não foi muita gente na missa. Isso não me incomoda, não. Acho que o que incomoda para mim é quando as pessoas vão rezar e não rezam. Agora, a quantidade eu nunca liguei muito para isso, nunca me incomodei muito com isso, não. Eu nunca, tanto faz celebrar para 2, 3, 4 pessoas. Eu já celebrei para 2 pessoas com muita alegria nesse tempo de pandemia, sem problema nenhum. E se eu pudesse, celebrava mais. Tanto faz. Mas Jesus despede essa multidão, escuta, vamos para o território mais difícil, vamos para realidades mais difíceis. Essa travessia, há dificuldades porque há um vento contrário, há ameaças em outros barcos, há o perigo de afundar, e isso dá medo. Dá muito medo tomar decisões, dá muito medo a gente ter que enfrentar situações, dá muito medo a gente obedecer Jesus, dá muito medo a gente ser ameaçado, dá muito medo a gente ter que enfrentar ondas e correr o risco de se afogar. O que nos assusta no Evangelho é que, não obstante esse barco sacudindo, essas águas entrando, tudo isso, Jesus está em paz, viu? Está em paz, está dormindo no travesseiro ainda, viu? Coisa de luxo. Está em paz, dormindo no travesseiro. Que homem é esse? Que diante dessa situação, dos ventos contrários, da possibilidade de afogar, da agitação do barco, está em paz, está dormindo. Os discípulos vão lá e dão um grito com ele. Ô meu caro, como é que você consegue dormir? Como é que você pode ter essa paz? Como é que você consegue dormir? Você não está se preocupado com a gente, não? Nós estamos aqui no desespero total, estamos aqui apavorados, estamos com medo, estamos assustados. Viu? E aí Jesus levanta e Jesus manda no templo. Por que Jesus pode mandar? Porque ele tem a natureza divina também. Por ter a natureza divina, Jesus pode curar. Por ter a natureza divina, Jesus pode mandar o vento parar. Por ter a natureza divina, Jesus pode interferir na natureza, pode interferir no corpo humano, pode fazer o bem ao próximo, porque traz pelo Espírito Santo a natureza divina e traz através de Maria a natureza humana. Então, diante desse Jesus, esse Filho do homem que é totalmente humano, também é o Filho de Deus, que é totalmente divino também. Por isso manda. A crítica de Jesus a eles é: para que esse desespero? Vocês não têm fé? Vocês não estão comigo ao lado? Quer dizer, se vocês afogar, eu também afogo. Se vocês morrer, eu também vou morrer. Agora, se eu que sou o mestre, se eu que sou filho de Deus, estou em paz diante dessa crise, dessa dificuldade,
Por que todo esse escândalo? Por que todo esse pavor? O problema dos discípulos ali é que eles não observaram Jesus. Eles ficaram preocupados com a ameaça externa. Eles ficaram preocupados com o vento, com a possibilidade de morrer. E esqueceram de Jesus. Esqueceram de quem estava no barco. Esqueceram de quem toma conta da situação. Esqueceu de quem mandou eles para outra mar. Jesus foi esquecido. E Jesus é alguém que conhece o mundo, conhece a história e conhece as realidades do mundo. E por isso ele é capaz, no meio de uma tempestade, dormir. Por isso que ele é capaz, no meio de uma travessia difícil, dormir. Por isso que ele é capaz, diante de uma situação complicada, dormir. E ele mantém isso. Ele mantém essa aí e questiona, viu? O pavor de morrer agora gera um outro medo. Viu? Eles ficaram com medo porque agora eles perguntam: quem é Jesus? Quem é esse que até o vento obedece? A gente já tinha visto que o demônio obedecia, mas agora o vento, a natureza obedece também. Quem é esse que manda no demônio? O demônio obedece, que agora manda no vento, o vento obedece, e que quando a gente olha para ele e vamos atrás dele, tudo se acalma. Esse movimento dos discípulos, ele é muito interessante. Diante do desespero, diante da ameaça, esqueceram de Jesus, mas ao lembrar de Jesus e ao ir ao encontro de Jesus e ao perceber e dar atenção a Jesus e ao mesmo tempo escutar e perceber que Jesus manda também no vento, manda na natureza, eles têm um medo, mas o medo é: a gente está diante de quem? Que é a intenção de Marcos. Marcos tem essa intenção, nos dizer quem é Jesus. E esse Jesus agora a gente descobre, ele manda no demônio, ele está nos chamando para desafios maiores, ele não quer saber de muitas multidões bajulando ele ensina as multidões, depois manda a multidão se virar, você já sabe. Ele agora está em paz, em situações difíceis, ele recebe um grito dos discípulos, ele manda o vento ficar quieto, ele questiona os discípulos: cadê a fé de vocês? Eu estou aqui. Mas está ventando, mas eu estou aqui. Mas está entrando água, mas eu estou aqui. Mas eu estou com medo. Não tenha medo, eu estou aqui. Se vocês morrerem, eu morro também. Se isso aqui afundar, todos nós afundamos. Viu? E por isso, sentiram um grande medo, e uns aos outros. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é Jesus para você? E quem é Jesus para mim? E quem somos nós para Ele? E como que nós nos comportamos diante de situações como esses discípulos estavam no mar? Quando a gente se assusta com a morte de alguém, quando a gente se assusta com a violência, quando a gente vê a vida ameaçada, quando a gente vê o perigo do mundo que nós vivemos, quando a gente vê o perigo de uma pandemia, quando a gente vê a confusão das nossas autoridades políticas, quando a gente vê as notícias que nos dão, quando a gente vê o comportamento das pessoas diante das notícias que nós recebemos, filtrando e selecionando o que eu quero acreditar, o que eu não quero, o que eu quero ouvir, o que eu não quero. Afinal, até que ponto que a gente às vezes não esquece de Jesus, e quando a gente fica desesperado, a gente vai lá e grita, e Ele diz para nós: por que esse pavor todo? Por que esse medo? E aí a gente fica com mais medo ainda, né? Diante de quem a gente está? Quem é esse Jesus agora que manda até na natureza? Que Deus abençoe a todos nós, que nós, diante do medo, a gente possa pedir: ô Jesus, olha para nós, você não se incomoda com a gente não? E a gente vai acabar escutando: me incomodo muito, mas não faça desespero. Não se desespere, logo de princípio. Um abraço, até mais.